Funciona da seguinte forma. Eu tenho duas conexões com a internet, fibra ótica e ADSL, tá? Roteador ADSL e roteador de fibra ótica, o roteador do WAN, o roteador Wi-Fi e o servidor de download. E o computador, tá? Por esse cabo aqui, mais um segundo computador, um segundo roteador é ligado. Fala galera, retornando aqui para explicar como configura a estrutura de rede que eu apresentei. Eu tenho aqui, em azul, a conexão de fibra ótica, em verde a conexão ADSL. Internet, modem de fibra ótica, roteador dual WAN, roteador principal, computador. Internet, modem ADSL, roteador dual WAN, roteador principal, dispositivos Wi-Fi e servidor de download. Esse roteador secundário ele apenas amplia o sinal da Wi-Fi. A configuração dele é exatamente a mesma do roteador principal. Dois links de internet têm a seguinte utilidade. Backup, primeiramente. Se um cair, eu sou redirecionado para o outro. Se isso acontecer e eu estiver assistindo um filme ou navegando na internet, eu não percebo. Se eu estiver jogando, eu sou derrubado do servidor porque o meu IP muda. Segunda utilidade é redirecionar o fluxo. Como eu fiz nesse gráfico aqui. Ó. Todo o fluxo do meu computador vai para a internet, pela conexão de fibra ótica. Todo o fluxo do servidor de download e dos dispositivos Wi-Fi vai para a internet pela conexão ADSL. Essas regras são criadas no Dual WAN. Tá? Para que essas regras funcionem, eu preciso que o DHCP de todos os outros dispositivos esteja desligado. Apenas o Dual WAN vai criar regras de DHCP. Os modems das operadoras é indiferente desligar ou não o DHCP, porque as regras são criadas pelas operadoras, não são criadas na rede local. E elas entram na porta WAN do Dual WAN por outra faixa de IP, é outra configuração. Não vem ao caso isso. Mas do Dual WAN para baixo, eu preciso desabilitar esses dois roteadores, o DHCP deles, e conectar neles o cabo pela porta LAN. O cabo sai da porta LAN do Dual WAN e entra na porta LAN do roteador. Porque eles estão funcionando apenas como switch, eles não estão funcionando como roteador. Isso é muito importante. Por que eu precisei colocar dois roteadores? Porque o Dual WAN, ele além de não ser gigabit, ele não tem Wi-Fi. Então eu precisava de um roteador Wi-Fi para os dispositivos móveis e de uma porta gigabit para acelerar a troca de arquivos entre o servidor de download e o computador. Então é importante mostrar aqui ó, que mesmo o servidor de download usando uma conexão ADSL e o computador usando outra conexão ADSL, a troca de arquivo entre eles é feita pela porta gigabit, pois os dois estão no mesmo dispositivo gigabit. Tá? Como eu faço essa configuração do Dual WAN? Entrando aqui na configuração dele, ó, eu tenho aqui os dois links de internet, lembrando que ele permite até 4, tá? Mas eu estou usando 2. Na aba Network LAN, eu seleciono quantas internets eu vou usar, tá? Quantas WAN, e o restante das portas vai ser portas LAN automaticamente. Nessas duas abas eu vou configurar conforme as regras do provedor de internet. A configuração importante entra aqui, na porta LAN. Eu vou definir o IP para ele, tá? E uma submáscara aqui. E vou definir uma faixa de IP no DHCP. Eu defini aqui 192.168.0.100 e 192.168.0.150. E um gateway, que é o mesmo daqui, tá? Feito isso, todos os dispositivos que entrarem na rede vão receber um IP dentro dessa faixa aqui, exceto os que eu reservar o IP. Aqui no DHCP Reservation, eu consigo especificar um IP fixo para os dispositivos. Eu pego o endereço MAC do dispositivo, vou colar aqui, tá? E vou definir o IP para ele. Como eu descubro o endereço MAC aqui no DHCP Client, eu consigo ver todos os dispositivos logados, tá? Então, eu consigo pegar o MAC e acrescentar aqui, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho um celular Android que recebeu o IP 102, ó. Esse aqui é o endereço MAC dele. Tá? Eu fiz a seguinte regra. Eu criei um IP fixo para o servidor de download, eu criei um IP fixo para o computador e eu criei um IP fixo para os dois roteadores. Para o computador
e para o servidor de download, eu preciso desse IP fixo para que a regra de redirecionamento da internet funcione, para que o servidor de download acesse a DSL e o computador acesse a fibra ótica. Eu preciso de um IP fixo para criar essa regra. Os roteadores, eles não têm uma regra de acesso, mas eu preciso acessar eles. Então, para eu saber qual IP eles estão usando, eu preferi deixar um IP fixo. Tá? Ou seja, eu consigo copiar aqui o endereço, ó, colar aqui, e eu tenho acesso ao roteador. Ó, o outro roteador aqui, ó. Eu posso vir aqui, colar, e eu tenho o outro roteador. Tá? Então eu consigo acessar qualquer máquina dentro da rede a partir de qualquer terminal, pois todos estão na mesma rede, na mesma faixa de IP. Tá? As regras eu crio aqui, ó, Advanced Load Balance. Nessa aba aqui, de roteamento, tá? Eu crio as regras. Nessa aba de configuração, eu deixo as duas desligadas. Se eu ativar as duas, o sistema vai tentar juntar as duas conexões de internet e a regra de redirecionamento não vai funcionar. Mas para algumas situações, juntar dois links lentos pode ser útil, mas não é como eu uso. Aqui eu crio as regras. É bem simples criar a regra. Eu defino o protocolo, coloco a faixa de IP e qual conexão ele vai acessar. Na parte aqui de tempo e dia, não é útil no meu caso, mas pode ser útil configurar apenas quais dias que tu vai acessar aquela conexão. Se o IP for fixo, tu repete o IP aqui nas duas. Tá? O que eu fiz aqui? Eu criei uma regra para o IP do computador, que ele sempre acessa a WAN1, que é a fibra ótica, e criei uma regra para o servidor de download, que ele sempre acessa a WAN2, que é a ADSL. E criei uma última regra para todos os dispositivos dentro dessa faixa de IP vão acessar sempre a conexão 2, que é a ADSL. Dessa forma, eu defino o balanço da carga, o redirecionamento das conexões. Qual dispositivo acessa qual conexão com a internet. Tá? Isso eu distribuo o peso dos acessos à internet nos dois links. Tá? Eu posso fazer isso com vários dispositivos. Eu fiz apenas com esse. Link backup, eu não vou mexer nele. Tá? Ele fica desligado. Como funciona o link backup? Sempre que uma conexão cair, o sistema redireciona para outra. Mas ele mantém essa conexão inativa, ele mantém ela desligada. Eu não tenho interesse em manter ela desligada, pois eu tenho vários dispositivos acessando as internets separadamente. Então, esse link backup aqui eu não mexo. Por quê? Porque esse roteador aqui, da TP-Link, ele está preparado para sempre repassar para a conexão ativa os dispositivos que tiverem sem conexão. Qualquer conexão que caia, ele vai redirecionar para a conexão que está ativa. Ele faz isso automaticamente, independente de eu configurar ou não o link backup. Então, não coloque o link backup. O link backup é apenas se eu quiser manter uma conexão desligada, a não ser que precise usar ela. Eu posso fazer isso por failover, ou seja, se a conexão falhar, ou por tempo. Eu defino um tempo aqui. Isso é útil quando, se tu tiver, por exemplo, uma conexão 3G que gasta dados, que tu paga pelo consumo de dados, é interessante que ela fique desligada, para que não consuma dados. Tá? Como eu sei se uma conexão caiu? Aqui mantém-se Diagnostic Online Detection, eu crio uma regra. Eu solicito que a WAN1 e a WAN2, eu faço a regra para as duas, tá? Elas façam um ping e um IP. Eu coloquei o IP do Google, porque o Google dificilmente está fora do ar. Isso funciona como? De tempo em tempo, o roteador dispara um ping nesse IP. Se ele receber resposta, a conexão está online. Se ele não receber resposta, ele supõe que a conexão está offline e ele redireciona o tráfego para outra conexão. É basicamente essas regras que eu preciso fazer. Relembrando, cabos conectados do roteador dual WAN no roteador secundário pela porta LAN dos dois, LAN do dual WAN e LAN do secundário, e preciso desligar o DHCP do roteador secundário. Depois, eu seleciono uma faixa de IP no DHCP e reservo alguns IPs fixos para alguns dispositivos, para que eu possa criar a regra de redirecionamento no load balance.
Então eu redireciono qual dispositivo, através do IP, acessa qual conexão, a WAN 1 ou a WAN 2. Feito isso, vai funcionar com o tempo. É isso, pessoal. Qualquer coisa, coloque um comentário embaixo. Até a próxima.